Filha, o que você quer de presente de aniversário? Mãe, eu quero ir no Bem Brasil Pastéis, que além de ser gostoso, ainda a gente concorre uma viagem para a Disney. A cada R$20 em compras em uma de nossas lojas. Matriz do Novo Paraná, do Hiper Santo Antônio e da Avante Barreiras. Concorra a uma viagem para a Disney. Consulte o regulamento nas lojas ou Facebook e boa sorte. Bem Brasil Pastéis, prove essa delícia. Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. Moderna FM. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também pelo Facebook, na página da Moderna FM. Hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2020. Agora, 12h, 2 em Luiz Eduardo Magalhães. Está no ar o Direto ao Assunto. Moderna FM. E vamos iniciar o Direto ao Assunto já com entrevista. Na ponta da linha com a gente, o Dr. Renato Kifuri, ele que é infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Também tem vasta experiência na área, dedicado às imunizações e às doenças infecciosas há mais de 25 anos. Oi, doutor Renato, seja bem-vindo. Obrigada por participar com a gente mais uma vez aqui na Moderna. Obrigado, Raquel. É sempre um prazer falar com vocês, seus outros. A gente agradece sempre mais uma vez. E a gente convidou o doutor Renato Kifuri, ele é especialista, para a gente discutir algumas saídas aqui para a situação do Oeste Baiano. Doutor, antes da gente falar em medidas, né, que podem ser tomadas pelos gestores e prefeitos aqui da região oeste da Bahia, eu queria que o senhor explicasse para a gente esse fenômeno de interiorização do vírus. O vírus, a Covid-19, nós estamos falando aí de um vírus novo que chegou aqui no Brasil, depois de nascido ali na Índia, na China e passado pela Europa e Estados Unidos, chega ao Brasil pelas grandes capitais, onde as rotas internacionais são mais frequentes e logo você tem como encontra uma população que não tem imunidade contra o vírus, ele rapidamente se espalha. Primeiro nas grandes capitais e depois pela malha rodoviária. Geralmente a gente consegue hoje mapear isso, as cidades que vão apresentando os casos semanas depois. Geralmente a transmissão é feita por essa malha rodoviária e assim os municípios vizinhos ali em direção ao interior e as cidades menores vão sendo acometidas. O Brasil é um país muito grande, um país continental, então as grandes capitais sofrem um impacto num primeiro momento pelo próprio adensamento populacional que essas regiões têm e depois, com o passar do tempo, de outros municípios não tão grandes também serem acometidos pela epidemia. Então é um fenômeno esperado que a gente já imaginava que ia acontecer. E é exatamente, doutor, o que a gente tem observado aqui na nossa região oeste da Bahia. Só para situar um pouquinho para o senhor que é de São Paulo, a região é composta por 36 municípios, uma população de mais de 900 mil habitantes. A gente tem apenas um hospital regional, 20 leitos clínicos e 10 de UTI exclusivos para a Covid. Eu atualizei esse dado hoje, 6 leitos de UTI para a Covid já estão ocupados. Aí eu pergunto para o senhor, né, nesse cenário que a gente está vivendo, o que pode ser feito pelos gestores para tentar conter esse avanço? Realmente a grande dificuldade da epidemia atingindo municípios menores é a capacidade hospitalar. A maioria dos municípios do país não tem UTI, são municípios pequenos, onde há uma referência numa cidade vizinha maior, que acaba sendo ali o local de tratamento de casos graves, hospitais terciários com capacidade de atendimento de pacientes graves, né?
Então, é fundamental, neste momento da epidemia, em municípios sem grandes estruturas de saúde, com terapias intensivas, incentivar e fortalecer essas medidas de distanciamento social. É a única ferramenta que a gente hoje dispõe. Não há um tratamento efetivo, não há uma vacina ainda hoje disponível. Então, a única ferramenta que nós temos, e ainda como a doença está em muitos desses municípios iniciando o seu ciclo, a epidemia está ainda em ascensão, é fundamental que essas medidas preventivas sejam incentivadas para que a gente possa ter o controle antes de que você tenha uma quantidade de casos muito grande. A gente está conversando com o Dr. Renato Kifuri, ele é infectologista, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente está falando sobre esse cenário de interiorização da pandemia, da Covid-19, que a gente está vivendo aqui na região oeste da Bahia. Doutor, o senhor, logo no início, né, falou que já se imaginava essa interiorização, mas, infelizmente, a gente não acompanha, ou os gestores, infelizmente, não acompanham isso e não tentam se preparar minimamente para essa questão. O senhor tem visto isso também? Eu acho que, assim, nenhum serviço de saúde está preparado, né, no primeiro momento, para receber uma sobrecarga tão grande. Então, é importante que nossas unidades de saúde estejam preparadas em diversos momentos, na vigilância de casos, na testagem de indivíduos, na equipe médica, na equipe de enfermagem, na equipe de remoção, inclusive, para municípios que não têm condição de atender, com equipamentos de proteção individual adequados para não termos nossos profissionais da saúde também acometidos. Então, é um preparo que exige comitês de crise que precisam ser instalados, né? A maior parte dos municípios maiores tem feito isso, montados comitês de crises, comitês da epidemia, para gerenciar todos esses fatores, né? Você se prepara para uma pandemia com os diversos setores, né? Da economia, das relações com os outros municípios, das secretarias de transporte, com a secretaria de educação, com a gestão dos recursos públicos para a prevenção, para a testagem, com a dinâmica, com o fluxo de pacientes que não têm Covid e precisam continuar sendo assistidos, né? Você precisa assistir os pacientes que continuam infartando, tendo AVC, que sofrem acidentes. Então, é uma dinâmica bastante difícil. Por mais que a gente necessite e precise cobrar da autoridade pública que tenha ou que desempenha seu papel, a gente sabe que é uma realidade que exige recurso, exige colaboração de outros municípios, do próprio Estado, que tem que estar muito presente nesses momentos, mas só assim a gente consegue minimizar os riscos aí da pandemia. Diminuir o número de casos, diminuir a circulação, diminuir o número de hospitalizações e morte, né, que é o desfecho mais complicado da doença. Com certeza, doutor. O senhor falou, né, que a medida mais eficaz realmente é o isolamento social. A gente tem um exemplo de um município aqui com 12 mil habitantes, Mansidão, não chegou a 30 casos confirmados lá, mas justamente por conta da capacidade hospitalar do município, eles decretaram lockdown. O senhor acredita que o lockdown seja uma saída para esse tipo de município? O distanciamento social, quanto mais eficaz ele for, quanto mais as pessoas ficarem em casa, se distanciarem, menor o contágio, né? Então, você tem menos casos, você tem. É claro que a adoção de medidas mais radicais ou menos flexíveis vai depender muito de cada município, da sua estrutura, da sua capacidade de leitos e do momento epidêmico que está, né? Qual a curva está em ascensão, se os casos já estão controlados. Então, o que determina medidas mais severas ou menos severas em relação a... São medidas duras, né? Não é fácil para as pessoas ficarem trancadas, não é fácil para a economia, muitos dependem de sair de casa para conseguir sua sobrevivência. Então, são medidas não só não populares, mas são medidas muito difíceis de serem cumpridas pela população. Então, essas decisões de radicalizar mais ou menos o distanciamento social é muito em função desses fatores. É uma equação que tem que levar em conta tudo isso, a capacidade de leitos, o número de vagas
e especialmente o momento da epidemia que o município está vivenciando. Ok, doutor, o senhor falou, né, que para tomar essas medidas mais radicais ou menos radicais, tem que levar em consideração tudo isso que o senhor colocou para a gente. Vou trazer um exemplo aqui. A gente vê alguns municípios decretando fechamento do comércio, por exemplo, por 15 dias, por 2 semanas, porque geralmente acontece nesse número de dias. Não há uma regra, né? Como a epidemia pode estar em diferentes momentos e ela é sempre muito dinâmica, o que está acontecendo nessa semana precisa ser monitorizado, né? Para ver se semana que vem o número de casos aumentou, se abaixou, se estamos em curva de ascensão ou não. Não há uma definição de tempo, tem que ser 10 dias ou 15 dias, ou isso ou aquilo. Essa é uma equação que tem que ser monitorizada todo o tempo. Então, se as coisas estão mais calmas, você pode flexibilizar um pouco, ou se as coisas pioraram, você deve endurecer essas medidas de distanciamento. Então, são estratégias que têm que ser avaliadas individualmente, momentaneamente, em cada tempo, e por cada município. Então, cada um tem que definir exatamente qual é o momento da epidemia que está vivenciando e qual é a medida mais prudente, mais adequada para aquela situação. E daqui 2 semanas pode ser diferente, daqui 1 mês pode ser igual, então isso tem que ser acompanhado e monitorado. Não há uma regra única para ser estabelecida, tanto de nível de isolamento quanto de tempo de manutenção. Essa é só uma questão que precisa ser ajustada com esse controle, com essa vigilância epidemiológica muito sensível que tem que ter. Ok. A gente está conversando com o Dr. Renato Kifuri, ele é infectologista, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, a gente acompanhou também... Doutor, você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ah, perfeito. A gente acompanhou muito logo no início da pandemia, lá para março, né? Eu falo aqui em relação à Bahia, aqui no município mesmo de Luiz Eduardo Magalhães, lá no início, em março, decretaram o fechamento do comércio e a gente tinha pouquíssimos casos. E agora que a gente está aumentando esse número de casos, a gente não está vendo essas medidas acontecerem como em muitos outros municípios aqui da região. O senhor acha que por que aconteceu esse fenômeno das pessoas fecharem logo assim que iniciou os casos no país e logo depois não decretarem esse tipo de medida? Não, eu não conheço a realidade desse município em específico, mas esse momento de fechamento, momento de relaxamento, ele deve ser norteado, ele deve ser baseado em função, como eu disse, do momento epidêmico, né? Então, quando você... E sempre de olho na capacidade de atendimento hospitalar. Se eu tenho um número de casos crescentes, mas a minha capacidade de atendimento, minha porcentagem de leitos vagos ainda é suficiente, eu posso retardar um pouco mais essas medidas de isolamento. Se eu chego num limite onde eu não tenho mais leito, corro um risco de um colapso, não tem mais ninguém para atender, mais local para atender nenhum indivíduo doente, eu tenho que melhorar essas condições de distanciamento, tomar medidas mais duras, aumentar o distanciamento, fazer lockdown, porque senão o número de casos vai aumentar tanto que vai ficar insuportável para o sistema de saúde. Então, o momento, de novo, é de cada município, a decisão a ser tomada deve ser baseada nesses 2 principais fatores, o momento da epidemia e a disponibilidade de leitos naquele momento. Isso que norteia essa equação que rege o que deve ser feito em termos de distanciamento e medidas desta natureza nos diferentes municípios. Verdade, doutor. E como o senhor falou também no início, né, a gente não tem vacina disponível ainda. Essas questões de isolamento só podem cessar mesmo quando a gente tiver uma vacina. Eu vi uma declaração da chefe da OMS que a gente pode ter ainda esse ano uma vacina. Qual a situação real disso mesmo, doutor? É muito pouco provável que tenhamos uma vacina já demonstrada, né? A gente espera que os estudos sejam concluídos o mais breve possível para que a gente possa contar com uma vacina, mas mesmo que uma vacina se demonstre ser eficaz, até que a gente consiga uma produção em quantidade suficiente, uma distribuição para diversos países, eu acredito que em não menos de um ano a gente vai contar com alguma vacina, se tudo der muito certo.
Ok, a gente conversou com o doutor Renato Kifuri, infectologista, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, muito obrigada. Sempre que a gente procura o doutor Renato, ele fala com a gente aqui e clareou nossas ideias também para a gente entender um pouquinho essa interiorização e como as coisas podem acontecer aqui na região oeste. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado a você, Raquel. É um prazer. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Agora, 12h, 16 minutos. Tem gente acompanhando o nosso Direto ao Assunto lá pelo Facebook. Antônio Correia Júnior, boa tarde, galera. Boa tarde para o Antônio. Claudemir Silva de Souza. Olá, boa tarde, senhoritas. Boa tarde para o Claudemir também, assistindo sempre a gente. Mãe também está lá. Boa tarde a todos vocês. Bom trabalho. É isso, a gente está falando... Essa semana a gente abordou bastante a questão do coronavírus, trazendo especialistas aqui para vocês que acompanham o Direto ao Assunto pela Moderna FM, lá pelo Facebook também, porque é importante a gente refletir sobre o que acontece na nossa região. A gente passou muito tempo sem ter casos confirmados de Covid aqui no oeste da Bahia, mas agora esse número tem avançado muito rápido. Eu até chequei com a UFOB o boletim que eles lançam toda sexta-feira, mas ainda não está concluído. Parece que vai ter uma atualização no número de leitos no Hospital do Oeste e também no Eurico Dutra, lá em Barreiras, para a gente trazer aqui para vocês, porque a situação, no momento, é bem complicada aqui para o oeste da Bahia e a gente tem que seguir essas medidas preventivas para não colapsar a rede de saúde aqui do oeste da Bahia, que está concentrada em Barreiras. Mais uma vez a gente lembra que o hospital de referência é Barreiras. Os casos graves que precisam de intubação vão para Barreiras. Eu chequei hoje 6 leitos de UTI exclusivos para Covid em Barreiras e estão ocupados. Então, esse é o cenário que a gente tem aqui na região oeste da Bahia. A Jusilene Sena também. Oi, meninas. Olá, Jusilene. Boa tarde para você. Obrigada por acompanhar o Direto ao Assunto. Débora, tem enquete de hoje também? Sim. Agora sim. Agora sim. Já está liberado lá no Facebook, na nossa live. Para quem está participando por lá, já tem gente votando também. A pergunta de hoje é: você acredita que a influência do setor comercial faz com que os gestores recuem e não decretem o fechamento do comércio como medida de enfrentamento ao coronavírus? Você pode participar pela nossa live, já está rolando lá a votação pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp, 7736282306. Daqui a pouquinho a gente vai contextualizar essa enquete para as pessoas que estão acompanhando a gente, tanto pela rádio quanto lá pelo Facebook. Mas agora a gente vai falar com o Bonfim. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Um grande abraço para você que está acompanhando a edição desta sexta-feira, a última da semana do Jornal Direto ao Assunto. Movimento já nas principais ruas, avenidas aqui no centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, a Avenida JK também já bem movimentada, principalmente o setor ali da unidade de pronto atendimento, a UPA, até o sentido bairro Jardim das Acácias, movimentação bem intensa também nos cruzamentos ali, principalmente das ruas, né, que fazem sentido ali ao Mimoso 1 e 2, passando pela travessia da Avenida JK. Movimentação também na 242, perímetro do centro da cidade, nos dois sentidos. Agora há pouco foi bem mais forte essa movimentação, principalmente o pessoal na travessia do centro da cidade, sentido ao bairro Santa Cruz e também Florais Lea, acessando a 242. Pista de retorno a gente nota também, a movimentação começando agora na 242, para quem vem do bairro Santa Cruz, sentido ao Jardim Paraíso, também pela paralela Enedino Alves da Paixão, passando em frente ali ao antigo setor rodoviário aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Muita gente também utilizando as duas passarelas que ficam aqui nessa travessia de todas essas pistas. Isso porque nesse período é praticamente impossível, né, se arriscar no meio a tantos veículos, tantas motocicletas, tantos caminhões que passam aqui nesses trechos, nessas pistas, no período de meio-dia. Então, o conselho é realmente utilizar as duas passarelas, né, como o pessoal está fazendo neste exato momento. E olha só, a Bahia já tem 75% dos 417 municípios sem o transporte de passageiros, transporte intermunicipal. Isso porque estão suspensos, né,
mais uma cidade, né, do oeste da Bahia, fazendo parte do decreto do governo do estado, a cidade de Baianópolis, fazendo parte, portanto, dessa relação aí de cidades aí com transporte suspenso. Baianópolis que fica ali próximo à cidade de Barreiras, e das 14 cidades na bacia do Rio São Francisco, aqui no oeste da Bahia, apenas a cidade de Cotegipe não tem registro, por enquanto, da Covid-19, e pode funcionar, pode ter o seu transporte aí intermunicipal funcionando normalmente. E a partir deste sábado já Baianópolis, a partir de amanhã Baianópolis já fazendo parte, portanto, não pode ali atender aos municípios vizinhos com o transporte intermunicipal, isso porque já apresenta também aí pessoas infectadas com a Covid-19. Ao todo, totalizando 315 municípios no interior da Bahia, fazendo parte, portanto, do decreto estadual e também dos decretos municipais, Portanto, essas cidades aí já faz parte, portanto, aí dessa longa relação aí, desde quando começaram a apresentar aí casos positivos aí do coronavírus aí dentro dos seus municípios. E já podem funcionar, já a partir também deste sábado, a cidade de Sítio do Quinto, que fica no Nordeste baiano, e também a cidade de Ipecaetá, que fica no Portão do Sertão, também no interior da Bahia. Essas duas cidades, há 14 dias ou mais, têm a presença aí da Covid-19, então estão autorizadas a funcionar também já a partir deste sábado. E olha só, trazendo registros de acontecimentos, um acidente, infelizmente, um acidente envolvendo um veículo desgovernado na BR-242, esse acidente na manhã de ontem, quinta-feira, quilômetro 812, aí pouco depois do quilômetro 30. Esse quilômetro 818 abrange ali praticamente toda aquela serra, sentido Luiz Eduardo Magalhães, entrando na cidade de Barreiras, uma serra que é muito conhecida, muitas curvas, pelo número de acidentes e, infelizmente, pelo número de registros em acidentes fatais, e mais um registrado na manhã de ontem, bem naquele trecho ali mais complicado, conhecido também como a Curva da Morte. A vítima, de nome Carlos Henrique, tinha 21 anos, natural da cidade de Vanderlei. Ele tinha sentido aqui a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, passando por aquele trecho, quando, infelizmente, se deparou com um veículo, um Gol desgovernado, acabou atingindo este cidadão, a sua motocicleta, e com os ferimentos graves. Ele não resistiu, portanto, aos ferimentos e acabou morrendo ali no local. Detalhe deste acidente é que o condutor desse veículo, desse VW Gol, ele fugiu do local, mas foi localizado e pela Polícia Rodoviária Federal, que acabou, portanto, prendendo este cidadão, após, então, o acontecimento deste acidente ali na Serra BR-242, trecho da cidade de Barreiras. Outro fato também registrado já foi aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, um passageiro que sofreu um infarto fulminante dentro de um ônibus, esse ônibus interestadual que passava aqui pela cidade de Luiz Eduardo Magalhães. O passageiro vítima, portanto, a princípio desse suposto infarto, mas depois os exames vão comprovar se realmente foi um infarto, que tirou a vida deste cidadão. Viajava esse ônibus que saiu do Rio Grande do Norte, o destino era a capital paulista. Essa vítima, esse cidadão, ele iria até Brasília, mas ao passar desse trecho aqui de Luiz Eduardo Magalhães, já acessando a BR-020, próximo aqui do posto Imperador, ele começou a passar mal. Os passageiros perceberam, pediram o motorista para parar o veículo, acionaram uma unidade do SAMU que foi até o local, mas quando chegou no local, infelizmente, já não encontraram socorristas, não encontraram mais sinais de vida neste cidadão. E uma informação que foi repassada também é que a sua esposa, ela informou via telefone que ele já, há em torno de 15 dias atrás, teve um infarto, um princípio de infarto, e foi aconselhado
a não viajar. Mas, mesmo assim, ele preferiu viajar, viajou sozinho e acabou, portanto, aí morrendo dentro deste ônibus interestadual. O senhor Joselito Cova Oliveira, infelizmente, ele não resistiu a este acontecimento. São os fatos de registro que a gente traz para você aqui no Jornal Direto ao Assunto. Daqui a pouquinho a gente volta, Raquel, atualizando os boletins informativos das secretarias municipais das principais cidades do oeste da Bahia, apresentando, portanto, novos casos da Covid-19. Na segunda participação, a gente vai, portanto, abordar esse assunto. Volto com você, Raquel Santana, das ruas aqui de Luiz Eduardo Magalhães, para o Jornal Direto ao Assunto. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Estava aqui vendo no Bahia Notícias que o Vila Galé, lá em Camaçari, no litoral norte, na Orla, em Guarajuba, foi reaberto e já recebeu turistas, né? Eu estou vendo aqui porque a gente fica chocado com essas coisas, porque lá em Camaçari já são quase 700 casos confirmados de Covid, 25 óbitos, e apesar que no litoral não tem muitos casos, mas... E também o Vila Galé emprega realmente muita gente da região, mas a gente está com muitos casos lá em Camaçari e a situação é difícil mesmo, né? Esses hotéis estavam todos fechados, o Vila Galé já reabriu, outros devem reabrir daqui a pouquinho. E muita gente, assim, apesar das restrições, estão viajando porque eles receberam aí turistas já no hotel, então é um pouco estranho, né? A gente está vivendo uma situação e outras pessoas ainda viajam, passam férias em ilhas paradisíacas, né? Porque Guarajuba é muito conhecido, muita gente aqui do Oeste vai para Guarajuba todo final de ano, dezembro. Mas realmente é estranho. Estou trazendo aqui essa curiosidade para vocês. Débora tem recadinho pra gente? Super Lojas Nosso Lar, onde você encontra o maior conforto pelo menor preço. Crediário próprio e facilidade. Aproveite as ofertas. Promoções na Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Na SOS você conta com os cursos de marketing digital, youtuber e agora com inglês, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, centro, próximo ao Banco do Brasil. Fone 7736284717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. A gente começou o programa hoje já com a entrevista um pouquinho diferente, mas Débora vai trazer pra gente agora como é que fica o tempo no final de semana e também a cotação dos produtos agrícolas. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel, para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Para essa sexta-feira aqui em Luiz Eduardo Magalhães, sol e algumas nuvens e não chove, segundo a Climatempo. Máxima de 30 graus. Amanhã, sol com algumas nuvens, temperatura variando entre 19 e 32 graus. O domingo também será de sol, segundo a Climatempo. Máxima de 31 graus. Sexta-feira, de sol também em São Desidério, máxima de 30 graus. Máxima de 30 graus hoje em Barreiras, sem previsão de chuva para o final de semana. Agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 82,33, queda de 2,76%. O milho vale R$ 37,00, uma leve alta de 1,37%.
O café está custando R$ 450, alta de 1,11%. O feijão carioca, R$ 290. O arroz em casca tipo 1, disponível na região, está sendo vendido por R$ 62. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Esses são os dados da AIBA. A arroba do boi gordo está custando R$ 195, segundo a Acrioeste. E para essa sexta-feira, o dólar teve uma alta, né? Subiu de preço, R$ 5,37. Está valendo dólar até o presente momento, vendendo muitas variações, mas tem subido ultimamente. Com você, Raquel. Como prometido, a gente falou que ia contextualizar essa enquete. Débora, traz pra gente a enquete, por favor. Muito bem, a enquete de hoje, a nossa pergunta é: você acredita que a influência do setor comercial faz com que os gestores recuem e não decretem o fechamento do comércio como medida de enfrentamento ao coronavírus? Pois é, né? Se a gente for relembrar lá em março, quando o prefeito decretou o fechamento do comércio, a partir do dia 23 de março, eram previstos 16 dias até o dia 8 de abril, mas por influência do comércio, o governo municipal recuou e reabriu o comércio no dia 28 de março. Então, a gente não passou nem uma semana com o comércio fechado. Então, esse questionamento contextualizado agora, porque a gente sabe que o setor comercial tem muita influência, sim, em Luiz Eduardo Magalhães, em todo o Oeste, em toda a Bahia e no Brasil, que a gente tem visto essa flexibilização, né, do comércio, muitas cidades já funcionando praticamente totalmente por conta da influência desse setor e também porque realmente emprega muita gente. Então participe com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp, que é o 3628-2306. Agora a gente vai para um breve apoio cultural. Na volta a gente continua falando do coronavírus. Bonfim vai trazer também boletins para a gente aqui do Oeste. Todos os ritmos. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12:32. 92,1. Liquida Móveis das lojas Nosso Lar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Guarda-roupa 6 portas de 1.599 por 1.199. Cozinha com balcão de 1.599 por 1.299. Guarda-roupa Rim de 1.999 por 1.599. Estofado em umas canto com puff de 3.499 por 2.899. Toda loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. 6399242541. Acesse nossas redes sociais. Liquida Móveis das Super Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. É da parceria entre o homem e a terra que a vida nasce e a esperança renasce. E o governo do estado reforça essa parceria, ajudando os agricultores familiares a enfrentar os efeitos da pandemia e produzir mais alimentos para todos os baianos. Edital emergencial para segurança alimentar e nutricional na Bahia. É mais renda e inclusão para 10 mil famílias. É alimento saudável chegando à nossa mesa. Inscrições até 23 de junho no site www.car.ba.gov.br. Parceria mais forte. Juntos para alimentar a Bahia. Governo do Estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:34. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. Passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare a imunização na ADAB. A primeira fase da campanha é para bovinos e bubalinos de todas as idades e foi prorrogada até 30 de junho. E a declaração da vacina estendida até o dia 15 de julho.
Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Aliança Agropecuária. Rua Piauí 470 Centro. Fone 3628-6802. WhatsApp 99875-3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, meio-dia, 36 minutos. E olha só, voltando a falar, que a gente sempre fala aqui no Direto ao Assunto, sobre o índice de isolamento. São dados da Secretaria Estadual de Saúde, ficam lá no site Infovis. Então, você pode acessar e acompanhar também esses índices de isolamento. Esses dados são do dia 17 de junho. Luiz Eduardo Magalhães tem 31,5%, Barreiras tem 32,4%, São Desidério tem 37,6% de índice de isolamento. A gente lembra que o mínimo recomendado pelas autoridades de saúde é de 50%. Então, esses índices que a gente apresenta sempre aqui no Direto ao Assunto são índices de cidades que não estão passando pela pandemia, diferente do que a gente está passando, né? Que minimamente as pessoas deveriam se movimentar menos nessas cidades, mas infelizmente não está acontecendo e, consequentemente, os números de casos de Covid estão aumentando. Agora a gente tem uma sonora bem pequenininha do governador Rui Costa falando sobre essa questão da reabertura do comércio. Bonfim já está na ponta da linha, vai trazer uma informação para a gente daqui a pouquinho também. Infelizmente, num primeiro momento, nas primeiras semanas de contaminação do Brasil, houve uma comoção generalizada e cidades que não tinham nenhum caso confirmado terminaram optando por fechar naquele momento. E eu cheguei a ponderar com alguns prefeitos, olha, é melhor você fechar quando a doença chegar na sua cidade ou chegar na cidade vizinha. Se você fechar antes, na hora que você precisar manter fechado, o povo já não vai aguentar mais. E, infelizmente, isso foi o que aconteceu em muitas cidades. Houve um fechamento antes da doença chegar sequer na região onde a cidade está e ficou fechado muito tempo sem ter vírus. E agora que o vírus está forte, os prefeitos, algumas lideranças não estão aguentando a pressão do comércio, ou mesmo a exaustão que a população chegou, psicológica, social e economicamente. Então nós vamos ter que monitorar caso a caso. Conseguimos êxito em algumas cidades, você vê, Chiquié chegou a ter números muito altos, conseguimos bloquear e reduzir. Itabuna e Ilhéus já reduzimos significativamente. Hoje a cidade Teixeira de Freitas, lá no extremo sul, de Gandu, aqui no sul da Bahia, são duas cidades que mostram taxa aí em torno de 10%, que ainda nos preocupa. Está aí o governador Rui Costa falando sobre essa situação que a gente também observa em Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo, na verdade, é a cidade mais diferente desses 417 municípios, que a gente não ficou nem 5 dias completos com o comércio fechado lá em março, né? A gente é diferente de todo mundo. Bonfim, boa tarde para você. Qual a informação que você tem aí para a gente? Muito bem, Raquel Santana, a gente volta. Olha só, está circulando nas redes sociais, tem muitos grupos, tem muita gente recebendo uma informação de um programa Vale Gás, seria um programa do governo federal, e pede a pessoa para acessar um link, e aqui inclusive fala, já estão abertas em sua cidade inscrições para o programa Vale Gás. Diz também, nessa informação, para a pessoa descobrir, entrando, acessando esse link, se tem direito ao benefício de R$70 ou R$120. E aí traz, portanto, um link falando de inscriçãovalegás.com. O detalhe é que isso aqui é um baita de um vírus e tem gente já acessando essa informação. Raquel, foi passado agora há pouco aqui pelo Newton Castro, agradeço ele pela informação, e a gente pede às pessoas para se orientarem, não acessar nenhum link desconhecido. Não existe essa questão, Aqui, inclusive, o conselho é que todo o benefício, tanto do governo estadual, informação do governo federal, municipal, você sempre vai ver ali a informação que aparece, inclusive, a sigla do governo do estado da Bahia, ou seja, se for da Bahia, .ba.gov.br.
Se não tiver essa informação, né, pode ter certeza que é vírus, fake news, a mesma forma do governo federal. Tem que ter ali, né, a sigla .gov.br, e aí você vai ter uma segurança, pode acessar para você se informar. Isso de benefícios e informações, tanto dentro do Estado, como também para informações de Brasília no governo federal. E diz mais o seguinte, né? Saque digital, por exemplo, tem, a gente sabe, e a gente informou já durante essa semana, também tem a mesma informação para o Estado da Bahia, saquedigital.ba.gov.br e outros departamentos também, né? Então, fique atento, não espalhem fake news. Isso aqui é um fake news, é vírus que está circulando a respeito desse programa Vale Gás, e muita gente já está repassando e acessando também este link aí na tentativa de se inscrever, né, de acessar, de participar desse benefício. Não existe. Então, cidadão de Luiz Eduardo Magalhães, você que está acompanhando a Moderna FM, você que recebeu este link com essa informação aí no seu celular, desconsidere, né, delete inclusive, e não repasse para ninguém, porque não é verdade, é fake news, né, e é vírus que você vai aí acabar baixando no seu celular essa informação. Aqui, Santana, daqui a pouco você me chama para a gente dar uma passada aí nos boletins informativos da Covid-19. Ok, Bonfim, obrigada pela informação. Importante essa informação que o Bonfim trouxe. Infelizmente, tem muita gente de má fé que criam esse tipo de link para lesar essas pessoas, né, que estão nesse momento aí precisando tanto. A gente sabe que esse momento de pandemia, as pessoas perderam muita renda, muita gente não conseguiu ainda aquele benefício emergencial dos R$600, e muita gente está passando por dificuldade e acaba ficando mais propensa a clicar nesses links enganosos. Mas fica o alerta aí que Bonfim deu para a gente sempre desconfiar, sempre questione. Muita facilidade, você sempre desconfie, porque provavelmente aquilo não é verdade. Tente checar junto a alguém da imprensa que você conheça também, alguns sites oficiais. Não dá nem para citar todos, porque a gente teve uma confusão lá do site do Ministério da Saúde, mas agora até já regularizou também. Débora, tem um recadinho para a gente então agora? Superlojas Nosso Lar, onde você encontra o maior conforto pelo menor preço. Crediário próprio e facilidades. Aproveite as promoções nas Superlojas Nosso Lar. Ofertas para você aproveitar. Garanta já o seu cupom e concorra a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. 12h e 44 minutos. Lembrando que a nossa transmissão é simultânea na página da Moderna FM e também na página do blog Douglas Batista. Lá o Kleber Cabral está acompanhando a gente, dando boa tarde pra gente. A Ana Paula Campos também está acompanhando. E a Vera Terezinha Alves, boa tarde para vocês. E obrigada por acompanhar o nosso Direto ao Assunto, acompanhar a Moderna FM. Eu vou trazer aqui o boletim do Estado em relação aos casos de Covid. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.720 casos de Covid, uma taxa de crescimento de 4,38%. 41 óbitos apenas nas últimas 24 horas, um aumento de 3,47%. 1.109 curados, um aumento de 6,61%. Então, o total de 40.926 casos confirmados aqui no estado desde o início da pandemia. Destes, 17.886 já são considerados curados, 21.818 ainda estão ativos e número de mortos aí, 1.222 aqui no nosso estado. As confirmações ocorreram em
357 municípios. Esses são dados oficiais, lembrando aí que também existem as subnotificações, porque não tem teste para todo mundo. A gente sabe que tem alguns critérios específicos para as pessoas serem testadas. E 5.650 profissionais da saúde também foram confirmados para a Covid e encontram-se afastados nesse momento. 12h46, Débora tem uma matéria aí também da Secom Bahia falando sobre as policlínicas que voltaram a funcionar. As policlínicas regionais de saúde estão retomando progressivamente as atividades a partir de medidas de adequação para prevenir o contágio de pacientes e profissionais da saúde pelo novo coronavírus. 6 delas já estão em funcionamento em Barreiras, Teixeira de Freitas, Senhor do Bonfim, Guanambi, Irecê e Juazeiro. As prefeituras que fazem parte dos consórcios que administram cada uma das unidades estão realizando assembleias para decidirem as datas de reabertura de acordo com a situação epidemiológica de cada região. As policlínicas estão funcionando com controle de acesso para evitar aglomerações e os ônibus que fazem o transporte dos pacientes também estão tendo a lotação limitada. Com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana. Tá aí a informação sobre as policlínicas. Bonfim na ponta da linha com a gente. Eu vou só atualizar aqui uma nota da Secretaria de Saúde confirmando mais 6 novos casos positivos de Covid aqui no nosso município. Deixa eu só ver aqui o nosso total. São 133 casos de Covid no município de Luiz Eduardo Magalhães. Bonfim vai trazer para a gente os outros boletins. Oi, Bonfim, boa tarde mais uma vez. Muito bem, Raquel Santana, voltamos, né, agora atualizando o coronavírus, né, os boletins informativos das secretarias de saúde dos municípios aqui mais próximo de Luiz Eduardo Magalhães, próximo também da cidade de Barreiras, 190 casos positivos, né, são 76 aguardando o resultado, estão em análise, se aproximando já de 200 casos positivos lá na cidade de Barreiras, né, infelizmente, já anunciado hoje pela manhã pela Secretaria de Saúde, a terceira morte aí devido ao Covid-19. E 123 é o número de pessoas curadas, né? Desse total de 190, 123 já curadas lá em Barreiras, que é a cidade com o maior número de casos aí do coronavírus na região oeste da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, pelo menos até aquela hora no meu aqui, Raquel não atualizou, 127 ainda, é o número de casos positivos aqui de Luiz Eduardo Magalhães, aguardando a atualização, portanto, do boletim informativo. São Desidério, 53 casos positivos. A Secretaria de Saúde de São Desidério informa que 9 estão em análise, aguardando, portanto, né, o retorno do resultado. E 39 pessoas destes 53 já estão curadas lá em São Desidério. E a Riachão das Neves também aumentou, né? Tem um aumento lá nas últimas semanas aí do número de pessoas aí com casos confirmados. Agora um total de 40 casos confirmados em Riachão das Neves, né? 44 em monitoramento e a informação de 10 pessoas já curadas aí deste total de 40 casos. Bom Jesus da Lapa também com 40 casos positivos, 39 aguardando o resultado de exames e a Secretaria informa também que 28 pessoas já curadas lá na cidade de Bom Jesus da Lapa. Muquem do São Francisco, a gente traz, portanto, a informação da Secretaria de Saúde de Muquem do São Francisco. São 11 casos confirmados, 4 em análise, aguardando o resultado e 81, aliás, em monitoramento, são os dados informados pela Prefeitura através da Secretaria de Muquem do São Francisco. Cidade de Cristópolis tem 14 casos confirmados, 62 em monitoramento, 5 casos de pessoas que já estão curadas e, infelizmente, tem o registro de um óbito na cidade de Cristópolis. E a cidade de Correntina, muito conhecida pelos balneários, cidade turística, 2 casos positivos foram registrados lá naquela cidade e a Secretaria de Saúde informa também que essas 2 pessoas que contraíram a Covid-19 já estão curadas também
lá em Correntina, portanto, a cidade de Correntina, e apresenta hoje 16 casos em monitoramento. Né? A Secretaria está, portanto, acompanhando essas 16 pessoas em monitoramento lá na cidade de Correntina. São os casos das cidades do oeste da Bahia. Todos os dias algumas cidades apresentam aí novos casos aí positivos da Covid-19. Raquel Santana. Obrigada, Bonfim. É isso. A gente estava até falando aqui sobre os leitos aqui no município, que tem a UCC, aquela unidade de enfrentamento à Covid, centro de Covid também. São 21 leitos, até a última informação que a gente tem, 21 leitos e 9 respiradores. E também na nota da Prefeitura, da CESAR, da Secretaria de Saúde, tínhamos 3 pacientes internados da última vez que a gente teve acesso a essa nota, falando sobre os internamentos na UCC. Eram 3 pessoas internadas na UCC. Mas lembrando mais uma vez que casos graves estão indo para Barreiras. A gente deve ter uma atualização dos leitos hoje à tarde, através do boletim que a UFOB faz ali, um grupo de trabalho da Covid, e eles divulgam toda sexta-feira o boletim da região oeste. Geisa Calado, nossa colega, está assistindo a gente, um abraço para ela, acompanhando a gente lá pelo Facebook. E Débora, a gente tem... Na verdade, o Direto ao Assunto foi responsável aí por unir 2 iniciativas bacanas que acontecem aqui no município, e Débora vai contar pra gente como é que isso aconteceu. Exatamente, Raquel. A gente ficou sabendo da iniciativa das meninas, da Juliana, com o projeto Resiliência, né? E eu pertenço à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é responsável por um projeto nacional chamado Mãos que Ajudam. E como a gente viu que essa situação das máscaras e do Covid-19, o projeto esse ano foi modificado para auxiliar a comunidade em cada município. Então, nós recebemos da igreja a quantidade para produzir 1.500 máscaras. Os membros da igreja e amigos também, tem pessoas que não são membros que estão auxiliando a gente a produzir essas máscaras. E depois recebemos também mais tecido da ABAPA como doação para que a gente pudesse produzir mais máscaras. E a gente precisa fazer essa doação para a população. Sim. Então, quando eu ouvi a reportagem que o Bonfim fez com as meninas do projeto, achei muito interessante e achei que a gente podia se juntar. Então, eu contactei a Juliana. E no sábado a gente vai fazer a doação de 100 máscaras para elas, para que elas possam fazer a distribuição para as pessoas que elas estão encontrando em necessidades, pessoas que estão precisando e não tem como comprar, para que essas pessoas possam estar protegidas também. Então, é bem bacana, né? A gente juntou 2 coisas para ajudar a sociedade aqui, Luiz Eduardo. Muito legal mesmo, porque Débora falou aí, a igreja, os voluntários da igreja e também de fora da igreja produzem as máscaras e doam gratuitamente para a comunidade. Exatamente. A igreja comprou o tecido para essa produção e as irmãs, pessoas que quiseram ajudar, se juntaram, né? Em Barreiras esse projeto também foi feito, então no total aqui a gente tem a meta de produzir 1.000 máscaras e lá em Barreiras mais 2.000 máscaras. Maravilha. E Débora, se alguma instituição quiser ter acesso a essas máscaras gratuitamente, como é que faz? Pode falar comigo. Se você tem uma instituição, quer participar, quer receber essa doação de máscaras, pode mandar mensagem para mim. No meu WhatsApp é o 99810 6919. 99810 6919. A gente pode ajudar, é o projeto Mãos que Ajudam, que faz essa doação de máscaras. Perfeito. Muito, muito boa essa iniciativa, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento dessas ações, mas realmente estão acontecendo. Tudo isso está acontecendo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, isso é importante. O Fábio Sá está comentando lá, boa tarde pra gente. Boa tarde, o Fábio Sá, sempre acompanhando a programação da Moderna FM. Sempre vejo ele participando lá no Hora 8 Notícias com a Geise e com o Douglas também. E tem outra ação importante que vai acontecer no sábado, já aguardando o Bonfim pra gente finalizar aqui, chegando ao finalzinho do Direto ao Assunto. Tem também enquete, Débora vai trazer o resultado pra gente. Acontece aqui em Lenha amanhã, dia 20 de junho, o Drive-Thru Solidário, uma iniciativa da TV Oeste e da Central de Doadores, um conglomerado de inúmeras empresas que estão engajadas em ações filantrópicas. Você pode doar alimentos e também, deixa eu ver aqui, alimentos e também, como é que chama? Para higiene básica? Materiais de higiene básica também você pode doar.
Pontos de coleta aqui em Lem, Praça da Bíblia, no Santa Cruz, Praça do Jardim Paraíso, Avenida JK, próximo ao Hiper Santo Antônio, Supermercado Marabá, na cidade universitária. Eles vão estar lá, todos paramentados. Na entrevista que o doutor deu ao Hora 8 Notícias, ele falou que as pessoas estarão paramentadas, esperando só você passar lá com sua moto, seu carro, sua bike também, e entregando as suas doações. Lá em Barreiras, eles fizeram também um drive-thru e arrecadaram 0,5 tonelada de alimentos. Então, deu muito certo lá. 400 famílias foram beneficiadas e a expectativa é conseguir essa mesma quantidade ou então aumentar essa quantidade aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Então, participe. Pontos de coleta: Praça da Bíblia, Praça do Jardim Paraíso, Avenida JK, próximo ao Hiper Santo Antônio, Supermercado Marabá, na cidade universitária. Essa ação vai acontecer amanhã, de 8 às 17 horas. Participe, então. Bonfim com a gente, Débora. Oi, Bonfim. Muito bem, Raquel Santana, para a gente finalizar, olha só, essa informação importante para quem está aí esperando o benefício emergencial do governo federal. Quem teve o auxílio emergencial negado pode já, a partir da próxima segunda-feira, dia 22, entrar com pedido de contestação de resultado por meio da Defensoria Pública do seu município, apresentando os documentos que comprovem a sua legibilidade. A partir daí, então, o cidadão ele vai poder aí ter acesso e aguardar, portanto, o resultado. A parceria foi feita uma parceria na última terça-feira, dia 16, de acordo com a cooperação técnica firmado pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e também pelo Defensor Público Geral Federal, Gabriel Farias de Oliveira. Com a ação é possível solucionar casos por meio administrativo sem a necessidade de um processo judicial. Ou seja, tem muita gente que está aguardando ainda esse resultado, tem muita gente que não foi aprovado. Essa informação é da Secretaria de Ação Social aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães para as pessoas que não foram aprovados ainda. E um detalhe também é que hoje, sexta-feira, já liberado aí para quem tem o Bolsa Família, calendário, tá? O final 3 do NIS, nos NIS 3, já a partir de hoje, dia 19, final 4 já a partir de segunda-feira, e aí segue a tabela, correspondendo a cada final aí do NIS, toda semana que vem, para as pessoas ficarem atentas. Outra informação também, Raquel, é que se desbloqueado, a pessoa vai acessar o aplicativo desbloqueado, mas não se assuste, porque segundo a informação da Secretaria de Ação Social, pode acontecer isso em virtude do benefício emergencial. E também, se desbloqueado também, a pessoa também não deve se assustar, porque na verdade pode ter havido a transferência do Bolsa Família para o auxílio emergencial. A pessoa vai receber, ao invés do valor do Bolsa Família, já o valor do auxílio emergencial do governo federal. Então, as explicações que a gente está passando para você, cidadão, que está para receber, que está aguardando, portanto, chegar o número, e com o dia correspondente para que você vá a uma agência, receber, portanto, este benefício. Só para a gente finalizar, Raquel, o esporte voltou ontem, o Campeonato Carioca, com portões fechados. O estádio do Maracanã já recebeu a primeira partida, envolvendo Bangu e Flamengo. Na ocasião, o Flamengo venceu por 3-0 e ainda não liberado para o torcedor acompanhar. Também não foi transmitido pela TV. No final de semana, a quarta rodada do Campeonato Carioca, que teve a paralisação devido ao coronavírus, vai seguir com o jogo Vasco da Gama contra a equipe do Friburguense, Esse jogo marcado para o domingo. E os outros grandes do Rio de Janeiro vão jogar a partir então da próxima segunda-feira, meio a protestos, Fluminense e Botafogo pediram para ser prorrogado o retorno do Campeonato Carioca, mas a federação entendeu que deveria já começar já a partir de agora. Então ontem tivemos já essa primeira partida Flamengo e Bangu. No domingo o Vasco joga. Segunda-feira o Fluminense enfrenta o seu adversário e o Botafogo também o seu, na sequência, portanto, do Campeonato Carioca. Aqui a Santana, a gente vai ficando por aqui. Informações da Rua da Cidade, para o Jornal de Meio-Dia aqui pela Moderna FM. E estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia. Grande abraço para você, para Débora Muniz.
Grande abraço, obrigado pela audiência, você que estava acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Um abraço, Bonfim, obrigada pelas informações. Eu só quero complementar em relação a esse atendimento pela Defensoria Pública. A gente não tem defensoria aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A gente tem o transporte suspenso de Luiz Eduardo Magalhães para Barreiras. Então, uma pessoa que está com o benefício negado, o auxílio emergencial, e precisa ir a Barreiras para fazer essa solicitação, é um pouquinho complicada. Não sei se o município vai fazer alguma forma de ajudar essas pessoas, de não sei, fazer o transporte dessas pessoas até Barreiras, porque a gente tem toda a dificuldade de logística e também dificuldade financeira dessas pessoas de saírem, por exemplo, né, daqui de Luiz Eduardo e irem até Barreiras. Ô, Débora, como é que está a nossa enquete? Como ficou a nossa enquete? Muito bem, Raquel. Finalizando aqui nossa enquete, a pergunta é: você acredita que a influência do setor comercial faz com que os gestores recuem e não decretem o fechamento do comércio como medida de enfrentamento ao coronavírus? Encerrando a nossa enquete, 71% das pessoas votaram sim e 29% votaram não. Tá aí, então as pessoas estão concordando e estão vendo também o que está acontecendo tanto no nosso município e no estado como um todo e no nosso país também. Realmente é uma influência importante que esse setor exerce sobre as gestões, e a gente tem acompanhando aqui, a gente vem acompanhando isso no nosso município também. 1h02. Débora, boa tarde para você, obrigada. Boa tarde, Raquel, boa tarde para o Bonfim, boa tarde para você que nos acompanhou hoje no Direto ao Assunto. É isso, a gente volta na segunda-feira com Direto ao Assunto ao meio-dia, mas amanhã tem programa também, o Resenha News, de 11 ao meio-dia. Eu, Douglas Batista, Geza Calado, José Bonfim, amanhã, então acompanhe a gente também. Uma excelente tarde, um excelente final de semana. A gente volta na segunda. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!